Da janela que eu falei, será que é o Petralha que tá ali? Janela zerada ainda pro Atlético, Edgar. Torcedor rubro-negro está nas últimas horas dessa janela, todo mundo está nessas últimas horas de janela, mas o Atlético até o momento não trouxe nenhum reforço e dificilmente vai trazer pela informação que a gente tem. O Atlético até buscou algumas alternativas no mercado, fez pouquíssimos contatos, justamente porque não encontrou alternativas, e aí é uma decisão do clube, das pessoas que estão em cima dessa questão da janela, de não trazer nem ao menos um lateral direito, que é a necessidade máxima e maior do elenco nesse momento, zagueiro e atacante, que são as outras prioridades. A gente está nas últimas horas de janela. Ontem à tarde, a informação que eu tive é que o Atlético até estava tentando trazer 2 reforços até hoje, final do dia, mas em razão de valores que não casam, que não encaixam com a realidade do clube, isso não deve acontecer. E aí o Atlético vai aguardar a janela do dia 10 de julho, e aí com uma ideia de se trazer até 6 reforços nessa próxima janela para poder compor o elenco dentro dessas 3 necessidades e mais algumas peças para compor um meio-campo, um atacante pelos lados, para poder compor esse elenco do técnico Odair Hellmann. O Atlético também, até o momento, nenhum jogador saiu nessa janela. Lembrando que até existia a possibilidade, né? Quando a gente fala de sair, muito mais os ativos Zapelli e Esquivel. Mas muito provável que as boas propostas mesmo cheguem na janela do dia 10 de julho, que vai até agosto, um mês ali para poder contratar, chegar, sair jogadores e ajustar o elenco. Por enquanto, Edgar, como a gente falou agora há pouco, o Atlético é um dos poucos clubes na Série B que não se reforçou, não contratou ninguém até o momento, já estamos 1h19 da tarde. E dificilmente deve acontecer alguma contratação até o final do dia para compor esse elenco do Odair Hellmann, que vai ter problemas ao longo da semana, como a gente já falou. Hoje pela manhã teve reapresentação no CT do Caju. O Odair começa a trabalhar o time para encarar a equipe do Remo, jogo difícil sábado na Arena. E para essa partida, o próprio Odair está suspenso, porque cumpre automática, foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense. Ele não vai ter Zapelli, ele não vai ter Felipinho, ambos suspensos. Conta com a volta do Luiz Fernando. E amanhã, o João Cruz e o Léo Derek chegam da seleção brasileira sub-20, realizaram um último amistoso lá no Egito. Viagem de mais de 30 horas de retorno. Eles vão estar ainda meio cansados na quinta, vamos ver na sexta, mas imagino até que fiquem como alternativa para o Odair. Como eu imagino, né? O João Cruz vai treinar apenas quinta e sexta, o Léo Derek é reserva. Vamos ver se o Odair vai optar por encaixá-lo no time titular ou se vai deixá-lo como alternativa no banco, justamente porque não trabalhou com o jogador durante toda a semana. Isso aí a gente vai ter noção realmente só lá para quinta ou sexta-feira. E além disso, a gente apurou também, dificilmente o Kevin Velasco fica à disposição, problema no tornozelo continuando no DM, Isaac, chance 0, dores no joelho, um problema no joelho, também não fica à disposição para o jogo de domingo. Resumindo, o Atlético tem vários desfalques, o Patrick deve voltar, ficar à disposição, foi preservado do jogo, até para não se ter um desgaste muscular e uma lesão muscular mais intensa, mas realmente o Odair, que também é desfalque, vai ter uma trabalheira para esse jogo. E concretizando e confirmando, Edgar, esse fim de janela hoje sem reforços, o Atlético só vai poder reforçar a partir do dia 10 de julho, estaremos na 17ª rodada, se eu não me engano, levando em consideração que você já no dia 10 esse atleta esteja à disposição, porque às vezes não pode estar à disposição na primeira semana, dependendo de quem for, como for, quando concretizar a negociação, se o jogador chega bem fisicamente, se estava jogando, se não estava jogando, então tudo isso depende. É fato que dia 10 abre a janela, mas o Atlético vai ter ainda mais boas rodadas, pelo menos por enquanto, sem reforços, sem alternativas a mais pro Odair, que até encontrou nas categorias de base alguns meninos, né? Ele acabou utilizando o Dudu, que entrou no jogo contra o Atlético Goianiense, o Riquelme, que ficou no banco. A gente já sabe que são meninos das categorias de base que estão ali, o Vitinho ficou no banco também, para contribuir. Mas ele mesmo disse que não dá para colocar toda a expectativa e todas as esperanças de recuperação nos meninos da base, até porque seria uma grande responsabilidade dele como técnico, né? Como comandante, como treinador, às vezes até você colocar na fogueira esses meninos. Então realmente está sendo uma semana pro Odair
de quebrar a cabeça para montar o time. Vamos ver quem que também vai comandar essa equipe à beira do gramado, porque o Odair está suspenso e o auxiliar direto, o Fábio Moreno, também está suspenso. Claro que o Odair vai comandar tudo. Vai comandar todos os treinos, a preleção. Ele pode ir ao estádio, só não pode, de certa forma, frequentar nenhum tipo de área de competição. Gramado, vestiário, essas coisas assim. Mas ele estará no estádio, muito provavelmente, que ele também vá ali passando orientações para o banco de reservas. Mas que vai ser uma semana pesada para o Atlético, vai ser pós-derrota, distância da zona de classificação de G4, muito mais perto da ZR do que do G4, e o torcedor tá agoniado com esse fato do Atlético não ter trazido nenhum reforço até o momento nessa janela, Edgar. O Nick Vilela também falando da janela pro Furacão, lembrando que essa janela fecha hoje. Depois, julho, que dia que é mesmo? 10. Dia 10. Exatamente um mês. Exatamente um mês. E não contratou Furacão pra essa sequência, cara. Preocupante a situação. Tem participações aqui reprovando, a maioria delas, claro. Teve uma participação que o ouvinte mandou assim: o Atlético tem até as 18 horas pra sair da UTI. Não vai sair, cara. Nesse momento, não. Se você tá falando em relação às contratações, querido, não vai sair, não, velho. E teve uma informação que a Monique trouxe pra mim, assim, não faz sentido o pensamento do clube, assim, o né? Célio que mandou. Que é 6 reforços na outra janela. Quando chegar a outra janela, meu amigo, pode ter ido boi com as cordas e tudo já. Não sei se o Atlético vai contratar 6 jogadores. Não Querer acredito. É uma coisa, não, pode até contratar os 6, eu acho que não vai contratar os 6 jogadores. Mas daí, em que situação que vai estar o time? A minha Quantas opinião, rodadas terão pode queimar minha língua, Eu só acho que vai podem, mas contratar não porque sei. tem jogador que vai sair. Tem bastante jogador que vai sair. Tem. Aí vai Contratar abrir... até pode, mas quem? Sim. Se nessa janela os clubes já estão difícil. reforçando, quem é que vai estar à disposição lá na próxima? É diferente da Série A. Qualidade. Da Série A vai ter bastante gente à disposição na outra, que agora não tá. Mas o problema o problema é a grana, é investir, essa ver busca, se atrapalhar. a A situação do time, como vai estar, A situação do time, o cara olha, mas eu julgo que tem diferença. Não tô absolvendo o Atlético por não reforçar minimamente. você acha que vem o time. O mercado vai ser mais não sei agitado. São 6, são 5, se são a gente 10. olhar o mercado, Não sei, quantos contrataram no começo do ano, mas pra montar o elenco, não sei se 6, mas cara. é que vão sair, vão sair. O mercado acho que permite isso na próxima janela. É diferente. Vai abrir a mão pra 6, cara? É que o grande problema não é esse. O problema é que até faz 6 contratações, mas daí vai adiantar lá Mas que daqui tipo um mês. de contratação que vem também? Como ano passado vieram pra Chedes e Marcos Vitor, Isso, daí... podem vir 6 contratações nesse formato também. A quantidade não significa a qualidade. O meu ponto é o seguinte: essa janela é diferente da outra. O Atlético deveria ter se programado já pra tentar alguma coisa nessa janela, minimamente, mas essa é diferente da outra. Na outra já vai ter passado a parada da Série A, já vai ter jogador do Atlético não ganhar um dos próximos 3 jogos, a chance dele entrar na zona de rebaixamento é bem razoável, bem grande. Como era esperado, diminuiu para 4 pontos a distância para a ZR. E o time tem muitos problemas e tem 3 jogos bem difíceis pela frente contra 3 times que estão ou na boca do G4 ou dentro, que é o caso do Coritiba. O Remo só tem uma derrota na competição, por mais que tenha perdido o treinador, imagino, contratar outro até o final de semana, mas com o Interino ganhou do Operário. O Avaí é um time que, principalmente na ressacada, onde vai ser o jogo, é bem complicado, tá aí também na boca do G4. E o Coritiba é o clássico. Imagina chegar o Atlético, depois, se não vencer Remo e Avaí, chegar contra o Coritiba numa pressão absurda, e que se perder entra na zona de rebaixamento. O cenário pode se desenhar para isso, e assim, sem minimamente ali um lateral direito e um zagueiro agora a mais, o Atlético fica numa situação bem ruim. E o número de jogadores eu acho indiferente, e acho que essa questão de mercado na outra janela é diferente, porque alguns vão sair, e porque depois da parada da Série A vai ter mais jogador disponível na Série A do que tem agora. Agora, mesmo assim, era possível minimamente ter encontrado umas ou 2 peças. Sabe o que eu acho? Nós detectamos aqui, o Atlético tem problemas na zaga, no meio, no ataque, nas laterais. Então, assim, com exceção faltou algum lugar? O goleiro não, acho que o goleiro tem, o Micael e o Santos. Tem algumas prioridades, né? Claras, assim, a lateral, a zaga. Apesar do Madison ser uma aposta aí pra frente, né? Mas a zaga e a lateral, acho que são as grandes prioridades que deveriam ter sido cobertas agora. Essas, assim, eram negociáveis e já foram negociadas lá pra frente. Aí tem outras lacunas no elenco que aí você pode trabalhar até pra próxima janela. Eu vejo que inegociável é lateral direita, zaga e centroavante também seria uma posição
bem importante, porque eu julgo que talvez até nessa posição de centroavante tenha alguma saída, provavelmente nessa questão da janela, de arrumar um destino para o jogador que não tá rendendo. Mas, então vejo que é mais ou menos por aí. Agora, dependendo de outros jogadores que possam sair, vai precisar mais, e esse número de 6 talvez até atenda em número de peças, né? Contando o que precisa e algumas saídas. Agora, a qualidade é bem difícil. Sem um investimento um pouco maior, sem um acerto, um olhar mais clínico, vai ficar complicado. Mas jogadores em disponibilidade na Série A, e aí eu não tô dizendo, a Munique deixou muito claro que alguns nomes aí que estavam especulados não era que tava quase certo, nada disso. Agora, são caras que estão ali no mercado. Esses caras, assim, se viesse um Rato, um Calegari, seriam interessantes de convencimento, tem o camperar espaço no agora, mas assim, manter vivo, assim, buscar pelo menos de alguma forma 2 vitórias nesses jogos, assim, porque aí se ficar pra trás complica tudo, cara, complica nessa questão de convencimento dos jogadores. E te digo que daí muda tudo, sinceramente. Hoje é o planejamento do clube, assim como no começo da Série B o planejamento era estar no G4. Eu imagino que se ao menos o Atlético não se estabilizar onde tá na tabela de classificação. São 6 pontos pro G4. Ainda. Tem que manter esses 6, pelo menos. No mínimo, exato. Pelo menos. Aí fica bem mais complicada a janela da metade do ano. Isso é fato. Jorge, do Cristo Rei, falou, cara, o Remo que tá contratando. Paysandu tá contratando, os caras estão abrindo lá o cofre também, porque o Remo faz uma campanha surpreendente. O Paysandu precisa se recuperar, então ainda dá tempo, né, dela. Se tem assim um caixa assim, você tem que parar pra pensar, principalmente Paysandu. Não sei se esse também será até o final, né, o campeonato do Remo, mas lá os caras estão investindo, cara, estão injetando o Larjan, a grana. Eu imagino a situação do Remo, o Marcos Braz não iria pra trabalhar no Remo se não tivesse uma mínima possibilidade de investimento, né? Porque tava chegando ali, ele tá lá foi uns 15 dias e tava se aproximando essa janela do Mundial. Se não tivesse uma mínima possibilidade de investimento, de dar uma reforçada num time que já tá indo bem, perdeu a invencibilidade 2 rodadas atrás, tá invicto em casa e tá conseguindo uma ótima campanha para um time que subiu da Série C, ele não teria ido. Mas então é um clube que tá trabalhando ali de uma maneira diferente. Enquanto o Atlético achou que já fez lá 18 contratações na primeira parte do ano, que seria o suficiente, e pensou que uma correção ou outra seria necessário só lá em julho. E pelo contrário, a situação na tabela urge que o time tivesse reforços para ontem. Mas o clube não viu dessa maneira, e até quando viu, porque a gente sabe, né, que alguns contatos de emergência foram feitos, até quando viu já era tarde demais e sempre esbarra no financeiro, porque o clube entra nessa questão de não investir, deixa como tá, se for tão caro assim, deixa como tá, e aí cai nessa. Talvez a culpa não seja, e certamente não é o principal culpado, o diretor de futebol ou o gerente de mercado que já foi demitido. Qual que é o trabalho desse cara? É fazer as análises, as consultas e apresentar para o tomador de decisão, que é o presidente, principalmente, no caso do Atlético, mais ainda, até pela escassez assim de profissionais, né, ligados exatamente à bola, ao futebol, apresentar para ele as possibilidades. Então a culpa é do presidente.